Leitura 273, Amós, 7-9, Projeto 365, 30 de setembro de 2023. Amós 7. A. Os gafanhotos devoradores. Uma visão dos gafanhotos destruidores, cuja invasão devastadora foi impedida pelo Senhor quando o profeta orou. Isto me fez ver o Senhor Deus. Esta fórmula introduz todas as visões que se seguem, exceto a quinta. Ele formava gafanhotos. Eram locustas em estágio larval. O Senhor diz que enviou locustas para destacar o pecado de Israel, o que foi na realidade uma revelação da misericórdia de Deus. Aqui a misericórdia de Deus está revelada no afastamento das locustas antes que destruíssem completamente as colheitas. As duas narrativas falam da mesma praga e revelam os dois lados da misericórdia de Deus, em primeiro lugar o lado ativo, e aqui o lado passivo. A erva serodia, o capim que cresce depois das chuvas tardias de março e abril. As ceifas do rei. O primeiro corte de capim era deixado de lado para a alimentação dos cavalos do rei, antes que o povo cortasse tudo. O pensamento do versículo é que desde brotar da erva até o seu crescimento total, as locustas estavam em estágio de larvas. Depois das ceifas do rei, desenvolveram-se em locustas adultas. Assim Amós advertiu Israel de uma completa destruição das colheitas quando o calor do verão estivesse começando. 2. Tendo eles comido de todo a erva. A destruição não foi completa. Como subsistirá Jacó? Ou, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. Apesar de sua vanglória, Jacó era pequeno. 3. O Senhor se arrependeu. É uma expressão antropomórfica. Deus não muda de pensamento, como os homens, mas muda o curso de suas ações, o que é consistente com sua eterna imutabilidade. Foi em resposta ao grito de Amós, Senhor Deus, perdoa. De acordo com alguns mestres, Amós tinha em mente a praga das locustas propriamente dita. De acordo com outros, ele pensava em um ataque dos assírios. B. O fogo devorador. Uma visão do fogo devorador, cujo trabalho destruidor é interrompido pelo Senhor quando o profeta ora. 4. O Senhor Deus chamou o fogo. O Senhor estava agora em constante conflito com o seu povo. Ele executaria o seu juízo através do fogo. Consumiu o grande abismo, e devorava a herança. O calor do verão foi tão severo que consumiu as fontes subterrâneas das nascentes e dos rios e assim afetou a terra. O fogo simboliza um castigo mais severo que o das locustas. As duas primeiras visões são paralelas com os castigos de Amós. C. O prumo. Uma visão do prumo e da destruição completa. Sobre um muro. Ao lado de um muro é melhor. Um muro é o reino de Israel. 8. Eis que eu porei o prumo. Medir um muro é o símbolo da conduta de Israel sendo experimentada. E jamais passarei por ele. Ou, não perdoarei. Nas visões anteriores Deus ouvira os rogos do profeta, mas agora ele não permitiu que houvesse intercessão. O castigo justo tinha de acontecer. 9. Os altos. O povo fazia os seus cultos nos chamados altos, que eram colinas naturais ou elevações artificiais. Outras nações também usavam esses altos. Esses altos, com sua influência pagã, finalmente vieram contribuir para a corrupção de Israel. De Isaac. Muitas e variadas interpretações desta passagem têm sido apresentadas, mas está claro que Amós usa o nome como sinônimo de Israel, a nação. Serão destruídos os santuários de Israel.
O paralelismo desta declaração com o que a precede está evidente. A espada. Um símbolo do exército assírio. Oposição eclesiástica. Amazias, o sacerdote de Betel, acusou Amós de conspirar contra Jeroboão, e ordenou-lhe que retornasse a Judá. Amós respondeu que ele falava pela ordem de Deus. 12. E ali come o teu pão. Amazias mandou que Amós fosse ganhar o seu pão profetizando em Judá. 14. Boieiro. Amós negou que fosse um profeta no sentido profissional, mas disse que era pastor e colhedor de sicomoros. O sicômoro produz um figo de categoria inferior, que precisa ser aberto com um instrumento especial para soltar o excesso de suco antes de amadurecer. 15. O Senhor me tirou, e me disse. A repetição do nome de Deus destaca nitidamente que Amós profetizava não pela vontade do homem, mas por vocação direta de Deus, que o fez profeta. 17. Tua mulher se prostituirá. Violada pelos soldados invasores. Amós 8. E do cesto de frutos maduros. Amós teve uma quarta visão de destruição, representando a prontidão de Israel para o juízo. Esta visão deu lugar ao discurso que vem a seguir. 1. Frutos de verão. A palavra significa verão avançado ou outono e portanto inteiramente maduros. 2. Chegou o fim. Uma reiteração do pensamento da terceira visão. Israel estava maduro em seus pecados e o fim estava próximo. 3. Os cânticos do templo. Alguns interpretam cânticos como mulheres cantoras e não cânticos. 5. A lua nova, o sábado. Os dias sagrados que as ocupações eram proibidas. Diminuindo o efa, e aumentando o ciclo. Os comerciantes usavam medidas menores que as justas e pesos mais pesados para enganar, recebendo mais que o devido nos negócios. 8. Como o Nilo, ou como o grande rio. O texto hebraico diz na verdade como a luz, mas os mestres têm concordado que é uma referência ao Nilo. 9. Naquele dia. O dia do Senhor, que será caracterizado por mudanças no mundo natural. Entenebrecerei a terra. Isto provavelmente se refere a um eclipse. 10. Filho único. Descrição da mais intensa tristeza. 11. Enviarei fome. O povo ansiaria por ouvir as palavras que há tanto ignoravam. 14. Ídolo de Samaria. O hebraico diz a culpa de Samaria, que é uma referência aos cultos idólatras ali executados. Alguns preferem dizer Ashima, o nome da deusa pagã adorada em Samaria. O culto de Berseba. Ou, o caminho de Berseba, referindo-se às peregrinações ao santuário pagão. Amós 9. O julgamento do Senhor. A quinta visão foi a do Senhor executando o julgamento do qual era impossível escapar. Segue-se uma descrição viva da devastação. A introdução desta visão difere das 4 primeiras. Aqui o próprio Senhor apareceu e por isso Amós não usa mais símbolos. Junto ao altar. A destruição começou no centro da idolatria. 2. Desçam ao mais profundo abismo. Uma referência ao Sheol, o lugar dos mortos, como lugar inacessível. Subirem ao céu. Os céus e o inferno são às vezes usados como símbolos de total oposição. 3. Carmelo. Um símbolo de inacessibilidade. A serpente. Uma palavra usada com referência ao monstro do abismo. 6. As suas câmaras no céu. Um quadro da vastidão do universo. A sua abóbada. No hebraico, ligar junto. A primeira parte do versículo é uma descrição do vasto arco do céu, que parece estar firmemente estabelecido sobre a terra. 7. Etíopes.
antes, cusitas. Caftor. Geralmente considerado como referência a Creta. A promessa da restauração de Israel. Esta última seção da profecia dá uma descrição do reino davídico restaurado. Destaca o alvo do controle de Jeová na história. A ideia de que a vontade de Deus deverá ser feita na história era parte integrante do pensamento de Amós. 11 Naquele dia. O dia do Senhor. O tabernáculo, de Davi. Para castigar Israel, a casa de Davi foi reduzida a uma cabana. É um quadro da futura restauração de Israel, quando o trono de Davi será restabelecido. 12 O restante de Edom. A visão de Amós do reino messiânico sob o trono de Davi representa-o como universal, incluindo os gentios. 13 O que lavra segue logo ao que ceifa. Uma predição da fertilidade milenial da terra. 14 Mudarei a sorte do meu povo. Uma promessa de que Israel seria restaurada à sua terra, que seria reconstruída e prosperaria. 15 Plantá-lo-ei na sua terra. O retorno seria um ato direto de Deus. E, dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Uma promessa incondicional de possessão permanente, que ainda não foi cumprida. O Senhor teu Deus. As palavras finais da profecia foram a base da certeza de Israel de que essas coisas realmente aconteceriam.